desabilitar os comentários. Vamos seguir aqui Pronto. Desativei. Isso. E vamos esperar o pessoal chegar. Deixa eu só ver aí. Florida. Vê se tá bom. Tá bom. 3 pessoas. 7. Não é isso? Bem, gente, vamos iniciar fazendo a nossa oração, tá bom? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos ao Deus que instruís os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glorioso São José, rogai por nós. Coração imaculado de Maria, livrai-nos da maldição do aborto. Boa noite, gente. Então, para quem não me conhece, eu sou o Padre Luiz Carlos Lode da Cruz. Eu sou batizado, filho de Deus, e essa é a minha maior dignidade. Além disso, eu fui crismado e assim inscrito no exército de Cristo. E eu recebi também o sacramento da ordem, que me tornou sacerdote ministerial, com o poder e a missão e a grandíssima responsabilidade de oferecer o sacrifício de Jesus sobre o altar, agindo na pessoa de Cristo. Fora isso, que é o mais importante para mim, eu também sou engenheiro eletrônico pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, bacharel em Direito pela Universidade Federal de Goiás, advogado inscrito na OAB e doutor em Bioética pelo Ateneu Pontifício Regina Apostolorum, em Roma. Venho aqui falar com vocês sobre o caso da menina Crésia, aquela menina de 10 anos de São Mateus, aquela menina de São Mateus do Espírito Santo, que foi abortada em Recife, depois de ter sido, digamos, sequestrada ou raptada pelas feministas que conseguiram, como anos atrás fizeram com a menina de Alagoinha, em Pernambuco, uma ação ágil e coordenada para fazer com que o aborto fosse feito da maneira mais rápida possível e com o mínimo de oposições. A criança abortada tinha 23 semanas, era uma menina, uma criança que, se fosse nascida, poderia até ser colocada numa incubadora. E o médico que se ofereceu para fazer o procedimento, entre aspas, que nada mais é que um assassinato, para matar tal criança, segundo a informação da deputada estadual Tércia, ele injetou cloreto de potássio no coraçãozinho do neném. É uma maneira de fazer com que o neném já saia do ventre materno morto, porque se ele simplesmente induzisse o parto ou o aborto com misoprostol,
a criança sairia viva, choraria e depois seria muito difícil para ele matá-la. Mesmo que ele jogasse a criança numa lata de lixo para esperar morrer, poderia ser que, para a infelicidade dele, ela não morresse. Então, a maneira mais fácil de assegurar que ele estaria cometendo um aborto e não um infanticídio era assassiná-la ainda no ventre materno, fazendo o seu coração parar por meio de uma injeção de cloreto de potássio. Então, a criança foi retirada morta do ventre de outra criança de 10 anos. Uns anos atrás, uma outra menina de 9 anos havia sido abortada no mesmo hospital, o Centro Integrado de Saúde Amaury Medeiros, em Recife, desta vez grávida de gêmeos. E houve a mesma manobra feminista para transformar aquela menina em garota propaganda do aborto. Não é a primeira vez que fazem isso e que censuram a igreja, porque ela é retrógrada, fundamentalista e porque ela não entende os dramas de uma menina ou de uma adolescente ou de uma mulher violentada. Bem, eu falo com conhecimento de causa porque não só eu estudei direito para este fim, não só eu fiz bioética para poder defender a vida, mas também porque a nossa instituição Pro Vida de Anápolis, fundada pelo saudoso bispo Dom Manuel Pestana Filho, já socorreu inúmeras meninas como a Crésia. Meninas, adolescentes, estupradas por pai, por padrasto, é uma coisa, infelizmente, muito comum, só que o aborto é mais monstruoso que o estupro. O estupro é um crime hediondo, mas pelo menos o estuprador poupou a vida da mulher, senão ela não estaria grávida. Aquele que faz um aborto após um estupro, ele comete um crime pior que o do estuprador. E se alguém pensa que este crime vai aliviar a saúde da menina, mesmo que seja só a saúde mental, engana-se totalmente. A mulher que foi estuprada, depois que ela faz um aborto, ela adquire um trauma tão grande que é dificílimo curar. Entre tantos exemplos que eu poderia citar, cito o exemplo de 2 moças de Costa Rica, cuja capital é São José. Essas moças foram violentadas no mesmo dia e as 2 ficaram grávidas por coincidência. Uma delas fez aborto, a outra não. As 2 se encontraram depois e aquela que não havia feito aborto, com o neném no colo, recebeu um olhar de inveja da outra que estava sem criança. Como eu te invejo, Eli. Era Elizabeth o nome dela. A outra se chamava Carol. Como eu não deveria ter feito aborto. Depois de algum tempo, quando Carol foi saber notícia da sua amiga Eli, quando Eli foi saber notícia da sua amiga Carol, ela havia se suicidado. Primeiro foi o estupro, depois o aborto como remédio para o estupro, depois o suicídio como remédio para um aborto. Um remédio pior do que o outro. Quem defende o aborto em caso de estupro, eu só posso dizer que é uma pessoa que não sabe o que fala. Porque quem já acompanhou vítimas de estupro como eu acompanhei, como nós acompanhamos, como estamos acostumados, sabe que há um denominador comum. Depois que a criança nasce, a mãe não só não rejeita a criança, não só não relembra a violência sofrida ao olhar para a criança, o que é um absurdo contido nos livros de direito penal, mas ela adquire pelo neném um afeto especial. E ela sabe explicar o motivo. E eu sofri tanto por causa desse neném, agora eu vou doar para os outros, ninguém me tira. Então, o estupro aumenta o amor da mãe pelo neném. Isto faz parte da psicologia feminina.
Bem, esta menina que foi vítima da exploração abortista, é possível que ela fique como a outra de Alagoinha ficou, em lugar ignorado, custodiada pelos abortistas, sob o pretexto de evitar assédio e curiosidade. Na verdade, o motivo talvez seja evitar que as pessoas saibam o quanto aquele aborto fez mal para ela. Porque desde o momento em que a menina de Alagoinha abortou aqui os seus 2 gêmeos contra o protesto do então bispo de Recife, Dom José Cardoso Sobrinho, nunca mais ouvimos falar da menina. Nem o padre Edson da cidade de Alagoinha soube o que aconteceu com ela. Foi de fato uma violência, um sequestro, um rapto, um assassinato, um crime. Tudo isso em nome da ideologia abortista. Bem, o aborto ele é um preconceito de lugar. Por quê? Porque, em geral, as pessoas que defendem o aborto não defendem o homicídio. Mas qual a diferença entre você matar a criança por nascer e a criança já nascida? Há 3 diferenças. Uma delas é a idade. Em geral, as crianças já nascidas são mais velhas que as crianças por nascer, mas não é o critério básico, porque há crianças não nascidas que têm uma idade maior do que crianças já nascidas. Há um outro critério que é o tamanho. Em geral, as crianças nascidas têm um tamanho maior do que as crianças por nascer, mas isso também não é fundamental. A menina que foi abortada ontem, com 23 semanas, devia ter um tamanho bem maior do que outras crianças nascidas precocemente. Então, o tamanho não é o critério-chave. Nem o tamanho, nem a idade. Qual é o critério-chave? É o lugar. Dentro ou fora do útero. Dentro eu deixo matar. Fora eu não quero mais que mate. Como há um preconceito de raça, preconceito de cor, o aborto é um preconceito de lugar. E você, se é abortista, é preconceituoso. E se você defende o aborto em um único caso, como é o caso do estupro, pelo menos nesse caso você tem preconceito de lugar. E você também deseja transferir para o filho a culpa do pai. Diz a nossa Constituição, em um dos incisos do artigo 5º, que a pena não passará da pessoa do condenado. Se o pai cometeu estupro, o filho não pode pagar a pena que o pai deveria sofrer por causa do crime do estupro. Aliás, um crime do estupro terá como pena alguns anos de reclusão, e não mais em regime integralmente fechado, mas admite, por benevolência do Supremo, progressão de regime. Começa fechado, depois semiaberto e termina em regime aberto. Esta é a pena do estuprador. A criança que foi gerada pelo estuprador não será presa, ela será morta. Então a pena não é apenas transferida, mas aumentada de pena de reclusão para pena de morte, o que é um absurdo. Quem defende o aborto em caso de estupro está defendendo uma injustiça. E, além disso, você não pode dizer que é por causa da mulher, porque a menina que foi abortada, a de 23 anos, era também uma mulher. A não ser que você deseje que a mulher grande tenha poder sobre a mulher pequena, que a mulher de fora elimine a mulher de dentro. Mas aí você está defendendo não o direito, mas a barbárie. Porque o direito do mais forte sobre o mais fraco nada mais é do que a ausência do direito. Quero que vocês entendam que enquanto houver algum de nós, por menor que seja, que defenda uma cláusulazinha de aborto como sendo razoável, ou então, isso aqui eu não sei, vou pensar, você não pode se considerar pró-vida.
Quem é pró-vida tem que repudiar com todas as forças qualquer tipo de aborto diretamente provocado, isto é, querido como fim ou como meio. Ainda que o fim fosse salvar a vida da mãe, o que no caso não era de jeito nenhum, mas ainda que fosse. Nunca podemos querer o aborto nem como fim, nem como meio. Quando muito, podemos tolerar a morte de um inocente como um efeito secundário de uma ação em si boa, como seria um medicamento, uma cirurgia. Para isso se aplica o princípio da ação com duplo efeito, que não convém agora explicar para nós não fugirmos do tema. Mas, agora vamos para a parte propriamente jurídica. Há pessoas que dizem, e falaram isso amplamente nas redes sociais e na internet, que no Brasil o aborto é legal em caso de estupro, o que é falso. Outros disseram que ele é legal em caso de estupro até 5 meses, até 20 semanas. E ele se tornou ilegal porque a menina já tinha 23 semanas. Tudo isso é errado e eu quero mostrar para vocês o erro disso. Primeiro, queria mostrar esse livrinho. Infelizmente, parece que fica espelhado e não dá para ler, não é? No livrinho aqui, que foi publicado há muitos anos atrás, há mais de 20 anos, está escrito aborto legal? Isso não existe. É um folheto, um livrinho que nós mandamos escrever para desmistificar a ideia falsa propagada pelos abortistas de que o artigo 128 do Código Penal permite o aborto em algum caso. Quem lê o artigo 128 do Código Penal percebe logo que isso não é verdade. Lá está escrito assim: não se pune o aborto praticado por médico. Não se pune é uma cláusula, uma redação típica de uma escusa absolutória, em que o crime permanece, o criminoso permanece, mas a pena não se aplica. Não se pune o aborto praticado por médico. Inciso 1º, se não há outro meio para salvar a vida da gestante. Inciso 2º, se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido do consentimento da gestante ou, quando incapaz, de seu representante legal. Essas duas cláusulas não são, nem poderiam ser, cláusulas de permissão do aborto, por vários motivos. Primeiro, pela própria redação. Não está escrito aí o aborto é permitido. Nem sequer está escrito o aborto não é crime. Está apenas escrito que em tal caso o criminoso não se pune. E coisas como essa existem? Existem. Existe, por exemplo, o artigo 181 do Código Penal, que ao tratar dos crimes contra o patrimônio, como furto, a fraude, estelionato, diz que quem pratica os crimes previstos neste capítulo, ou seja, crimes contra o patrimônio, em prejuízo de ascendente, descendente ou cônjuge, fica isento de pena. Então não se pune os crimes contra o patrimônio, por exemplo, o marido que passa um cheque sem fundo para a mulher, estelionato. O filho que furta R$100 da carteira do pai sem ele saber, furto. Tais crimes praticados entre familiares gozam de uma escusa absolutória. Não são permitidos, não são lícitos, são crimes, mas o legislador entendeu que não vale a pena aplicar a sanção penal, porque eles estão na mesma casa, um vai ser herdeiro do outro, eles podem se entender melhor do que chamando a polícia. Não há necessidade disso, você pode até fazer uma ação civil de reparação de danos, mas a ação penal não precisa. É assim que entendeu o legislador. Então,
não há punição para o filho que furta do pai, o que jamais significa que o filho tenha o direito de furtar do pai. E se alguém me perguntar, mas padre, nesse artigo 181 não faz distinção se eu furtei R$1 ou se eu furtei R$1 milhão, por quê? Porque você não tem direito de furtar. Se não existe direito, para que fazer distinção? O que existe é uma mera não aplicação da pena. É uma mera escusa absolutória. Mas, padre, será que isso não foi recepcionado pela Constituição de 1988? Resposta: se tal artigo fosse um direito ao furto, claro que não teria sido recepcionado, porque a Constituição garante o direito à propriedade. Mas se é apenas a não aplicação de uma pena, nada impede. Não há obrigação de você aplicar pena para os crimes em todos os casos e em todas as circunstâncias. O que há é uma obrigação do Estado de proteger o indivíduo contra os seus direitos, contra a violação dos seus direitos. Às vezes, a melhor maneira é a sanção penal, outras vezes não. No caso do favorecimento pessoal de criminoso, no artigo 348 do nosso Código Penal, fala-se do crime que comete aquele que ajuda um criminoso a se esconder da polícia. Favorecimento pessoal de criminoso. Quem comete esse crime tem que responder por isso, porque está ajudando o criminoso a gozar de uma impunidade que ele não merece. Mas há uma cláusula neste artigo 348 que se quem presta auxílio é ascendente, descendente, cônjuge ou irmão do criminoso, fica isento de pena. Não que a mãe tenha o direito de esconder o seu filho da polícia, mas se ela fizer, após o fato consumado, ela não será punida. Mas a vizinha que ajudou-a a cometer o favorecimento pessoal, a vizinha não tem essa imunidade penal, ela será punida. Se eu furto do meu pai, eu não tenho pena a mim cominada, mas o meu colega que me ajudou a furtar, ele vai responder, porque a escusa absolutória aplica ao criminoso e não ao partícipe do crime. No caso do artigo 128, o que nós temos? Nós temos uma não aplicação de pena para o médico que pratica o aborto quando a gestante consentiu e quando a gravidez foi resultante de estupro. E se a gestante for incapaz, como é o caso desta menina de 10 anos? Então, neste caso, o médico que comete esse crime, ele só não vai responder, ele só não vai ser preso, né? Só não vai responder penalmente por aborto, se os pais ou representantes legais da menina tiverem dado o seu consentimento. Lembremos sempre que aquilo que o médico faz não é lícito, nem é permitido, é um crime. Se é crime, nunca poderia ser feito num hospital, muito menos no hospital público, com o dinheiro de nosso imposto. Se o aborto é crime em qualquer caso, ainda que a gravidez resulte de estupro, haja ou não haja cominação legal, aplicação de pena, então o Estado não pode financiar o crime. Este foi o meu tema da minha monografia jurídica, o meu trabalho de conclusão de curso, quando eu terminei Direito. Sei que é difícil ler porque os livros ficam ao contrário, não é? Na tela. Mas o TCC está escrito: o aborto na rede hospitalar pública, o Estado financiando o crime. Este livro, que depois foi aprovado, esta monografia que foi aprovada com a nota máxima e a orientadora recomendou que fosse publicado, tornou-se este livro e vocês podem lê-lo em PDF na página do Provida de Anápolis.
O que esse livro diz? Que não existe aborto legal no Brasil. Que a não aplicação da pena ao crime não significa, nem pode significar, a aprovação do crime. Que se houvesse, por absurdo, um direito ao aborto, o último lugar onde ele deveria estar escrito seria um Código Penal, porque o Código Penal não é um código de direito, mas de crimes. Se houvesse um direito de matar uma criança, esse direito deveria estar no Código Civil, como existia na Lei das 12 Tábuas, que permitia ao pai de família matar o filho recém-nascido se percebesse que ele é disforme. No direito romano existia isso, mas era um direito civil. Se houvesse no Brasil, por absurdo, um direito de matar uma criança, não estaria no Código Penal, mas no Código Civil. Mas o argumento mais forte é, se o artigo 128 contivesse um direito de abortar, tal artigo seria inconstitucional, porque ele violaria a cláusula pétrea do artigo 5º, que é a inviolabilidade do direito à vida. Violaria também uma outra cláusula pétrea de um inciso do artigo 5º, que é não se pode transferir a pena da pessoa do condenado para uma outra pessoa, como é a criança. Então, se você quiser salvar o artigo 128, você tem que interpretá-lo tão somente como uma não punição do crime após o fato consumado, mas não antes. Disse, digo e repito, não existe no Brasil permissão para abortar. Só que uma mentira repetida muitas vezes passa a ter ares de verdade. E quando a gente vai para a faculdade, a gente aprende muitas vezes a não pensar, mas a repetir, a responder conforme a gente ouviu e a passar na prova desse jeito, inclusive em faculdade de Direito. Pensar tornou-se algo excepcional no nosso dia. Então, quando você faz Direito, o professor obriga você a acreditar contra a Constituição, contra as regras da interpretação e contra a lógica que o aborto em casos de estupro é legal. E se é legal, ele vai adiante. Se é legal, então a mulher tem o direito de fazer e o Estado tem o dever de oferecer. Entenderam? O que é um absurdo em cima de outro absurdo. Vamos imaginar que alguém interpretasse a não punição do furto, a escusa absolutória, como um direito. Já que o furto não é punível, no caso de praticado entre parentes, então ele é um direito. Absurdo. Então, se ele é um direito, o Estado tem o dever de favorecer o exercício desse direito. O Estado, então, tem que colocar nas escolas públicas uma disciplina chamada furto legal. Para quê? Para que os professores ensinem às criancinhas, aos alunos, a maneira mais eficiente de surrupiar coisas do papai e da mamãe, de maneira segura e eficiente. Este é o conteúdo da disciplina chamada furto legal. Claro que eu estou brincando, e é uma brincadeira ridícula, mas não é menos ridículo do que aquilo que a rede hospitalar pública vem fazendo. Já que o aborto não é punido, então ele é um direito. Já que ele é um direito, então é um dever do Estado. Então vamos agora favorecer a prática de aborto, vamos colocar a rede hospitalar pública não a serviço da vida, mas a serviço da morte. Vamos cuidar não da saúde, mas do assassinato, e vamos transformar hospitais em matadouros. Tudo isso em nome do atendimento, da assistência social, da compaixão. Mas isso é loucura. Esta é a loucura. Repito, não existe aborto legal no Brasil.
Mas os abortistas, e infelizmente muitos dos pró-vida mal informados, se deixam levar pelos abortistas, os abortistas dizem que tal aborto legal existe. Aí eles chegam lá no Congresso Nacional e dizem: nós vamos regulamentar esse direito. Existe o direito ao aborto, não existe? Então vamos obrigar os hospitais a praticar o aborto em tais casos. Aí, como esse projeto não deu certo, eu me lembro dele, é o projeto de lei 20/91 de 2 deputados do PT, não conseguiu ser convertido em lei. Os abortistas fizeram pressão naquela época para que o Ministério da Saúde editasse um ato administrativo, uma norma técnica, para instruir os hospitais a fazer aborto em caso de estupro. Isso foi em 1998. O presidente era Fernando Henrique Cardoso e o ministro da Saúde era José Serra. Em novembro de 1998, José Serra assinou uma norma técnica chamada Prevenção e Tratamento dos Agravos resultantes da violência sexual contra mulheres e adolescentes. E nessa norma ele ensinava como matar criancinhas. Até se a criancinha é muito pequena, você mata com um microaborto, com a pílula do dia seguinte, com o DIU, com o protocolo DIU-SP. Se a criança é um pouco maior, você mata esquartejando pela curetagem ou aspirando em pedacinhos, que é o aborto por sucção. Se a criança é um pouco maior ainda, até 5 meses, você expulsa com misoprostol, conhecido como Citotec. A criança nasce viva, chora e depois morre. E acima de 5 meses, ele aconselhava a não abortar. Então é um critério que ele adotou, que a norma técnica adotou. Até quantos meses o aborto é legal no Brasil? 0. O Brasil não autoriza aborto em nenhuma etapa da gestação. Mas a norma técnica do aborto resolveu colocar um limite de 5 meses. Mas essa norma ela é ilegal, ela é arbitrária, ela é um abuso de autoridade. E não só nós não somos obrigados a segui-la, somos obrigados a não segui-la, porque ela não tem nenhum respaldo em nenhuma legislação e em nenhum artigo do Código Civil ou Penal ou da Constituição Federal. Ela é produto da vontade dos abortistas de instaurar a morte de bebês nos hospitais. Nada mais. Bem, se é uma norma juridicamente inválida, se ela é um abuso de autoridade, o que deveria ser feito com ela? Jogar fora. Só que os presidentes que vieram depois de Fernando Henrique Cardoso, que foram Lula, Dilma, Temer, não gozavam do nosso favor. Agora nós temos o presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro tem o dever, se ele for verdadeiramente pró-vida, de corrigir o erro do seu antecessor, Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso errou gravemente ao permitir que o seu ministro José Serra assinasse uma norma técnica para introduzir a matança dos inocentes nos hospitais públicos, de maneira imoral e ilegal, além de inconstitucional. Foi um abuso de poder. O dever de um administrador, quando percebe que o seu antecessor cometeu abuso de poder, é corrigir o erro. Então, se o presidente Bolsonaro, no qual eu votei, e votaria de novo, apesar de todas as críticas que vêm sobre ele, e apesar dos defeitos que todos nós temos, ele também tem. Se o presidente Bolsonaro quiser ser coerente com a sua bandeira pró-vida, ele deve, não apenas é um conselho, é um dever, ele deve mandar o ministro da Saúde, que é subordinado dele,
revogar a norma técnica do aborto de José Serra, de 1998, norma técnica essa que foi piorada depois no governo petista pelo ministro Humberto Costa e que foi piorada ainda por uma outra chamada norma técnica de atenção humanizada ao abortamento, em que sugere que os médicos sejam cúmplices do aborto, ocultando aquilo que viram nos hospitais. Tudo isso é absurdo. Um presidente pró-vida deve corrigir o erro simplesmente por ele ser erro. E se disserem, presidente Bolsonaro, você está tirando o direito de fazer aborto, ele dirá, esse direito nunca houve. Houve, durante os anos atrás, abuso de direito. E eu agora quero tirar esse abuso. Nossa Constituição não permite a morte de inocentes, muito menos de crianças. Nosso Código Civil diz que a lei põe a salvo desde a concepção os direitos do nascituro. O Pacto de São José da Costa Rica, do qual o Brasil é signatário, afirma que pessoa é todo ser humano, sem distinção de vida intra e extrauterina. O artigo 128 apenas exclui a aplicação da pena, mas não o crime nem a ilicitude. Portanto, eu, presidente, coerente com o meu ordenamento jurídico, com a Constituição a que eu respeito, com os pactos internacionais que o Brasil firmou, só tenho uma opção: revogar as normas técnicas do aborto. Digo isso porque, se o presidente fizer isso, virá sobre o Brasil a paz, não a paz que o mundo dá. Não estou dizendo que, se o presidente fizer isso, as feministas não vão persegui-lo, que a Rede Globo nunca mais vai fazer notícias contra ele, não estou prometendo nada disso. Mas estou dizendo que, se o presidente Bolsonaro destruir o aborto do nosso país, impedir que o nosso dinheiro seja utilizado para matar crianças, como foi usado ontem para matar esse bebê de São Mateus, abortado em Recife. Se o presidente fizer isso, ele vai acabar com o maior inimigo da paz, que é o aborto, segundo palavras de Santa Teresa de Calcutá. Nós não devemos alimentar a ideia de que teremos um Brasil próspero, feliz, sadio e harmonioso, enquanto profissionais da saúde, com a permissão do governo federal, permissão esta ostensiva ou não, seja como for, estiverem matando bebês. Isso não pode acontecer. Então eu conclamo vocês que estão participando desta transmissão ao vivo a se juntarem a mim, porque se o presidente tiver medo de fazer isso, digam: presidente, se você fizer, conte comigo. Eu estou disposto, com a graça de Deus, a morrer por esta causa e a arrastar outros comigo que morram também por essa causa. E acreditem, feminista não morre pelo aborto. Ela pode ganhar dinheiro pelo aborto, mas morrer por essa causa ela não faz. Nós, pró-vida, estamos dispostos a dar a vida para salvar a vida alheia, com a graça de Deus. Entristece-me muito que a ministra Damares, por quem eu tenho grande admiração e conheço até quando ela era assessora do senador Magno Malta, não tenha dado no seu Facebook uma declaração peremptória contra o aborto que estava para ser realizado. Até mesmo ela disse, segundo o que eu li, que a decisão cabia à família, à menina, aos médicos. E eu pergunto, ministra Damares, a decisão não cabe a Deus, que disse não matarás? A decisão não cabe ao poder público, que representa a Deus na terra? A decisão não cabe aos ministros que assessoram o presidente Bolsonaro para impedir que sangue inocente venha a ser derramado em nossa pátria? Eu notei na ministra Damares, repito, pela qual tenho grande admiração, uma certa falta de coragem
neste momento em que ela precisava agir. Ela, como mulher, deveria ser a primeira a demonstrar a sua vocação à maternidade, gritando contra esse assassinato brutal que foi feito em outra mulher, uma criança de 23 anos do sexo feminino, uma menina, certo? Mas não estou aqui para apontar defeitos sobre os outros, nem para ocultar os meus defeitos. Estou apenas dizendo que se nós queremos que bênçãos caiam sobre o Brasil, todos nós queremos, temos que eliminar as fontes de maldição. E a primeira delas é o aborto. O nosso bispo anterior de Anápolis, nosso antigo bispo, Dom Anel Pestana Filho, cunhou uma jaculatória que eu faço questão de repetir muitas vezes. Coração Imaculado de Maria, livrai-nos da maldição do aborto. E agora que o aborto já foi feito, o que a gente faz com o doutor Olímpio, lá do CISAM, do hospital que fez o aborto? O que a gente faz com aqueles que cooperaram para que esse aborto fosse praticado? A gente deve pedir a instauração de um inquérito policial. Mas, padre, não foi legal? Não, legal não, foi um crime. Mas foi um crime que teve isenção de pena. Isso aí quem vai ver é a polícia. A polícia tem que fazer um exame de corpo de delito, tem que ver como é que o crime foi praticado, para verificar se o criminoso se enquadra nas cláusulas de não aplicação de pena. Você não pode chegar para a polícia e dizer, olha, eu matei tal fulano, mas foi legítima defesa, tá? Tchau, policial. Não, policial, que? Legítima defesa? Vem cá, que vamos fazer um inquérito policial, vamos verificar como foi... Vamos verificar se de fato o que você diz que foi legítima defesa foi. Mas uma morte de alguém não pode ficar assim, sem investigação. Assim, se uma criança inocente de 23 semanas foi morta, é dever da polícia instaurar um inquérito. E esse inquérito tem que verificar, primeiro, como é que o aborto foi feito, quais são as circunstâncias, e se existem as condições legais para que o criminoso não seja punido. Que há crime não tem dúvida. Que há criminoso não tem dúvida. A dúvida é se há aplicação da pena. E talvez haja. Por quê? No caso de Alagoinha, há muitos anos atrás, o pai biológico da criança não tinha dado permissão para o aborto. A mãe sim, mas o pai não. E o aborto foi feito sem a permissão do pai. Ora, se o pai não deu autorização, então falta a autorização do representante legal, porque o pátrio poder é exercido por ambos, e não só pela mãe. E naquele caso, portanto, se o aborto foi feito sem o representante legal, que é o pai, que tivesse autorizado, aquele aborto não se enquadrou no inciso 2º do artigo 128 do Código Penal, e ele deveria ser punido. Isso, mas não houve investigação, tudo foi abafado, né? Agora, se nós não quisermos repetir o mesmo erro, temos que instaurar um inquérito para verificar o que foi que aconteceu. Primeiro, de fato, os representantes da menina aceitaram ou não aceitaram esse aborto? Aceitaram sim. Agora vem a segunda pergunta. Como é que foi colhido esse assentimento? Foi colhido de maneira espontânea ou foi colhido mediante grave ameaça, coação ou fraude? Porque se eles usaram de fraude para colher o consentimento, do tipo, ou você aborta ou sua filha vai, ou a menina vai morrer, né? Ou ameaça, né? Vocês têm que fazer esse aborto, senão vão prender você. Ou qualquer outra coisa assim, de fraude, né? Você tem que fazer aborto, senão... Se o consentimento foi obtido de tal maneira, aí não se aplica mais o artigo 128, mas se aplica o artigo 126. Aplica-se, em tal caso, a pena para o aborto realizado sem o consentimento da gestante, que é uma pena bem grande. Mas quem vai dizer se o consentimento foi obtido livremente ou por coação? Quem vai dizer é o inquérito policial. Então a gente tem que verificar isso aqui.
houve as condições necessárias para que este aborto, que foi monstruoso, resultasse numa não aplicação da pena? Houve ou não houve? Isso aí a gente tem que ver. Temos que verificar quem foi que cooperou para que isso acontecesse. Quem foi que levou a menina de São Mateus para Pernambuco? Levou legalmente ou levou sob constrangimento? Foi um auxílio ou foi um rapto? Ou foi um sequestro? Como é que foi isso? Se foi livremente, como é que essa liberdade foi obtida? Essa liberdade foi obtida de maneira fraudulenta? Tudo isso tem que ser investigado. E se a gente não investiga, a gente vai ser culpado pela ousadia do próximo ataque. Porque, como dizia Dom Manuel Pestana, a audácia dos maus se alimenta da covardia dos bons. E ele acrescentava, se é que pode haver bons covardes. Então, agora que a criancinha foi morta, aquilo que nós não podemos fazer, sob hipótese nenhuma, é ficar calados e lamentando, dizendo que nós não temos nada a ver com isso. Não, nós somos cidadãos. Nós temos direitos. Nós podemos e devemos acionar a justiça. O inocente morreu. Vai ficar por isso mesmo? Não existe direito de matá-lo. O motivo pelo qual eu estou falando é religioso? Sim, eu não tenho vergonha de dizer que eu sou religioso. O motivo também é moral? Sim. O motivo é jurídico? Também. Não devemos ter vergonha de Jesus. Não devemos, por motivos estratégicos, nesta hora dizer, não, eu não sou religioso, eu não sou fundamentalista. Eu estou aqui apenas querendo saber... Não, eu sou religioso, sim. Eu creio em Cristo. Eu vejo nesta criança Cristo crucificado, que foi morto. E eu quero agora saber o que foi que aconteceu. De acordo com o direito brasileiro, quem vai se responsabilizar por tal assassinato? E é bom a gente fazer isso mesmo, né? Fazer tudo aquilo que estiver ao nosso alcance para que as pessoas sofram as penas devidas, ao menos aquelas que estão aqui previstas na nossa legislação. Sejam sanções penais, sejam sanções administrativas ou outras. Mas, além da revogação dessa norma técnica, que é um imperativo do presidente Bolsonaro, que eu faço agora publicamente a ele, faço porque eu votei nele, e muita gente votou porque eu também votei, há um dever de nós aprovarmos um projeto da deputada Cristo Nieto que revoga o artigo 128 do Código Penal, destruindo e acabando por completo não só com o aborto, mas até com a não aplicação da pena. Aí os abortistas não terão sequer pretexto para mentir. Porque eles dizem que existe direito onde existe não aplicação. Se nós destruirmos também a não aplicação da pena, não haverá sequer pretexto para mentir. E eu dou meus parabéns públicos à deputada Cris pelo projeto que ela protocolou, com incompreensão até de amigos pró-vida, o que para mim é muito triste. E lamento que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, até hoje esteja retendo a tramitação deste projeto, guardando na sua gaveta, fechando no seu gabinete e não querendo dar um simples despacho para encaminhar esse projeto até a votação no plenário, como seria seu dever fazer. Peço o apoio de todos vocês. Peço que nós não nos calemos diante dessa situação e que nós usemos a mesma linguagem, porque o que fez com que os homens se separassem e a Torre de Babel ficasse inacabada é que eles usaram línguas diferentes. Foi o castigo de Deus pelo orgulho humano. Se nós usarmos línguas diferentes, nunca chegaremos a lugar nenhum. O aborto legal não existe. Se você disser que o aborto legal existe, então você e eu estaremos usando linguagens diferentes.
com boa intenção, mas estaremos no mesmo time fazendo gol contra. Que isso? Se o aborto não é permitido em nenhuma etapa da gestação, e se você diz que o aborto é permitido até o 5º mês, isso é um gol contra. Você está usando uma linguagem diferente. Se o aborto não pode ser praticado em nenhum caso, e você diz que o aborto é legal em caso de estupro, você está usando uma língua diversa da minha, e o que os outros vão dizer? Se pelo menos a mídia pró-vida falar a mesma linguagem, já será uma grande coisa. O que me entristece muito é ver que até os pró-vida usam palavras equivocadas, expressões infelizes e outras coisas que são ignorância jurídica, né? E nós não podemos fazer isso. No Brasil não existe nenhuma lei permitindo o aborto. O que existe é uma monstruosidade que não deve nem ser mencionada, que é uma decisão judicial do Supremo, da ADPF 54, admitindo a prática do aborto de crianças anencéfalas. Mas como foi uma exorbitância de poderes, uma invasão de competência, quando o Supremo resolveu legislar, né, reformando a Constituição e criando lei por seu próprio prazer, ao seu bel prazer, essa decisão do Supremo não é lei e eu não a considero como tal. Aborto legal no Brasil não existe. E nós pró-vida, temos que nos manter firmes nisso. Não existe aborto legal, isso não existe. Esta aqui são 2 crianças que foram concebidas em um estupro. Já faz muito tempo, mais de 20 anos, devem ser adultas agora, né? Mas elas foram colocadas na contracapa desse livrinho, porque se você é a favor do aborto em tal caso, se você se você for coerente, você deve também admitir que depois do nascimento tais criancinhas sejam mortas, porque elas continuam sendo filhas de um estupro. Eu conheço pessoas adultas, filhas de estupro. Que tal matá-las? Ah, não, padre. É menos covarde matá-las adultas do que matá-las no ventre materno. Conheço pessoas adultas e mulheres. Para quem acha que o aborto é um direito da mulher, mulheres filhas de um estupro. Como de costume, essas moças são muito queridas pelas suas mães. As mães podem ter outros filhos, mas o filho do estupro é o preferido. Por quê? É aquele que deu mais trabalho. Por que Nossa Senhora gosta tanto de nós? Porque ela nos ama tanto, porque nós demos muito trabalho para ela, ao pé da cruz. Assim são as mães. Se quisermos aliviar o sofrimento de uma mulher vítima de violência sexual, deixemos que a criança nasça e seja colocada nos seus braços. Esse é o maior remédio. Se quisermos arruinar a cabecinha dela e aquilo que resta de esperança, deixemos que ela faça um aborto. Mas isso é uma crueldade sem limites, que eu peço que você denuncie. Esse livro aqui que eu falei para vocês, Aborto na Rede Hospitalar Pública, o Estado Financiando o Crime, você pode baixar em PDF no site do Provida, tá? Você pode também assistir a um vídeo gravado de uma entrevista com a dona Carlinda, que foi vítima de estupro, e a dona Cíntia, filha da dona Carlinda, porque as duas estiveram comigo lá no Congresso Nacional para combater o aborto. Até na orelha deste livro aqui, não sei se vai dar para ver, mas na orelha do livro aparece aqui a dona Carlinda, a dona Cíntia e o filho da Cíntia, que era o Rafael, com 3 anos, né? Lá na Câmara dos Deputados, falando abertamente contra o aborto e com conhecimento de causa, porque ela tinha sido vítima de estupro. E os deputados maldosamente diziam que a criança concebida em tal caso não é uma criança, é um lixo. E aquela mulher, fruto de um estupro, estava lá, sendo chamada de lixo. Que coisa horrível. Espero que vocês nunca façam uma coisa dessas, nem pensem em fazer uma coisa dessas. Então, crianças, a coisa é muito séria. Foi feito com dinheiro, com financiamento
internacional, como é de costume. Essas ONGs feministas são ricamente financiadas. Um atentado horrendo contra a vida de um inocente e de um indefeso, um pecado que clama aos céus por castigo, e nós devemos desagravar a Deus pelo que aconteceu e fazer o que está ao nosso alcance em termos de pedir, de pressionar e de exigir das autoridades públicas, a começar pelo presidente da República, que destrua qualquer vestígio de aborto da nossa administração e da nossa legislação. Se nós fizermos isso, podemos contar com a bênção de Deus. Pelo contrário, se não fizermos isso, tudo mais que nós pensarmos em fazer será fugaz, transitório, temporário, não terá efeitos duradouros, certo? Bem, nós já estamos terminando, né? Já está completando a nossa hora em que permite que se faça essa live. Eu agradeço as 328 pessoas que estão assistindo aqui, né? Um número bastante grande. Espero que vocês depois possam assistir, porque vamos deixar salvo, né? Pelo menos durante o tempo, né? em que fica salvo no Instagram. E espero que vocês façam divulgação da matéria. É hora de nós juntarmos as mãozinhas, porque o aborto é diabólico. Ele é do pai da mentira e do homicídio desde o princípio, que é o demônio. E o diabo a gente vence com exorcismo e com oração, especialmente com adoração eucarística, mãos juntinhas e joelho no chão. Vamos dar uma bênção final para a gente terminar então a nossa live. O Senhor esteja convosco. Pela imposição de minhas mãos sacerdotais e pela invocação da bem-aventurada sempre Virgem Maria, de São José, seu castíssimo esposo, de São Luís Gonzaga, de São Luís Maria Grande de Montfort, de Santa Diana Beretta Mola, de São Miguel, São Gabriel, São Rafael, de todos os anjos e santos, abençoe-os, proteja-os e guarde com toda a bênção no céu e da terra, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Glorioso São José, rogai por nós. Coração Imaculado